Antes de entrarmos propriamente dito na reforma tributária, eu queria falar um pouquinho do contexto que gerou essa reforma tributária, pessoal. E o contexto, como a gente vive nele, não é difícil de explicar. A gente tem um sistema tributário atual que é extremamente complexo e, consequentemente, gera uma série de consequências que são bastante custosas, né, para todos que atuam com a tributação, sejam os empresários, sejam os contadores e assessores legais, seja o próprio consumidor. Então, para a gente ter uma ideia, né, uma das características que a gente tem aqui no Brasil, no nosso sistema tributário atual, é a existência de uma quantidade exorbitante de normas tributárias. A gente tem muita norma tributária, pessoal. Aqui eu estou falando não só de Constituição, de leis complementares, de leis ordinárias. Qualquer ente governamental tem a sua própria Secretaria da Fazenda, seu Ministério da Fazenda, a sua Secretaria de Finanças, e dentro daqueles órgãos são emitidas uma série de normas, instruções normativas, pareceres normativos. Se a gente for somar tudo isso, tem uma quantidade muito grande de normas para que a gente tenha que atender. É bastante curioso, né? Lá em 2014, esse advogado aqui, o Vinícius Leôncio, ele pesquisou as diversas normas tributárias existentes naquele momento e começou a imprimir. E daí saiu esse livrão, né? Só para a gente ver, é um livro de 7,5 toneladas e mostra a complexidade do nosso sistema tributário. Para a gente ter uma ideia, pessoal, pensando no ICMS, que é um imposto estadual, a gente tem ele nos 26 estados e no Distrito Federal, então a gente tem 27 legislações de ICMS com leis, leis complementares, regulamentos e uma série de atos infralegais das respectivas secretarias da Fazenda, só para a gente ver a quantidade ali. Então, às vezes a gente pode ter estudado e ser um especialista no ICMS de São Paulo, mas ao pegarmos nosso estado vizinho aqui, o Mato Grosso do Sul, a gente não conhece a legislação. A gente pode ter uma ideia com base na nossa experiência, mas se a gente for se deparar com um caso lá, a gente vai ter que analisar a legislação de lá. E isso para 26 legislações, se a gente tiver um alcance nacional. Então mostra a complexidade. Essa tabela embaixo também mostra a quantidade de normas editadas aqui. No âmbito federal, 188 mil normas, das quais 42 mil são tributárias. No âmbito estadual, 2 milhões de normas, das quais 162 mil são tributárias. E no âmbito dos municípios, que temos mais de 5.500, mais de 5 milhões, dos quais 287 mil são tributárias. Muita norma para conhecer, para a gente entender o direito tributário. Outra característica que a gente tem bastante aqui no Brasil é o excesso de obrigações acessórias. O Brasil é um país em que se transferem muitos custos de administração tributária para os contribuintes. E isso nos afeta diretamente quanto contadores, pessoal. A gente sabe a sopa de letrinhas que nós temos no Brasil no âmbito de obrigações acessórias. O SPED, aqui no nosso Sistema Público de Escrituração Digital, temos ali ECF, ECD, EFD IPI ICMS, EFD Contribuições, E-Social, nota fiscal eletrônica, e-financeira, dentre tantas outras, né, que também nem estão no âmbito do SPED, como o DCTF, DIF. Então, são muitas obrigações acessórias que a gente tem que preencher. Tem que ser um gasto que acaba sendo transferido para a empresa, não para que ela se dedique à atividade fim dela, ao seu objeto social, mas para que ela mostre o compliance com relação às normas tributárias. Aqui sempre são feitos estudos, né, de quanto tempo se leva para preencher as obrigações acessórias. E esse estudo do Banco Mundial mostra que nesse item o Brasil é o campeão mundial ali em horas gastas. A gente gasta muitas horas, mais de que 1.500 horas por ano. O segundo colocado, Bolívia, é bem menos, né? E a média da América Latina ou dos países da OCDE é muito menor. Da OCDE ali é 10% do que se gasta no Brasil. Muita obrigação acessória. E com isso, né, aumenta até a chance de a gente ter um erro, eventualmente um equívoco no preenchimento. Bom, quantidade grande de normas e uma quantidade grande de obrigações acessórias não é diferente com relação ao contencioso tributário. Muitas são as discussões tributárias, sejam no âmbito administrativo, sejam no âmbito judicial. É um país em que há muita litigância por conta de diferenças de interpretação com relação àquelas normas tributárias. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia dessa tabela aqui do núcleo de tributação do INSPER, no âmbito federal, a discussão judicial, e aqui está em bilhões, né, é
2 trilhões sendo discutidos de casos tributários. No administrativo, 1 trilhão. Valores gigantescos, né? No âmbito estadual não é diferente, 917 bilhões no judicial, 259 no administrativo. Nas capitais, também, aqui em âmbito dos municípios, né? Judicial, 251 milhões, 17 no âmbito administrativo. O âmbito administrativo, nem todo município tem o seu órgão de revisão de lançamento. São Paulo tem. E nos demais municípios não capitais, judicial, 170 bilhões também, um valor relevantíssimo. Carga tributária no Brasil também é altíssima, pessoal. A gente tem uma carga comparável com de países desenvolvidos. E essa carga é bastante relevante tanto com a tributação dos bens e serviços, que vai envolver a tributação sobre consumo, mas também é relevante com relação à tributação da renda, também é relevante com relação à tributação do salário, né? Ou seja, da folha de pagamento, é um custo Brasil bastante alto. A propriedade já que é um valor mais baixo, mas tem sua razão de ser mais baixo, porque aqui a gente está tributando riqueza acumulada. E outro desafio que nós temos é, diante de uma tributação que muitas vezes temos alíquotas diferentes em função da essencialidade do produto, e isso acontece sobretudo com IPI e ICMS, vem aquela dificuldade. Meu produto é tal, como que eu vou classificá-lo? Como que eu vou identificá-lo ali? Muitas vezes não tem uma classificação que seja perfeita com a qual eu consiga aderir. E aí vem a questão, né? Olha, será que isso daqui é um bombom e vai ter a tributação do chocolate ou é um wafer que vai ter uma tributação menor? Será que aquela sandália ali é uma sandália de borracha ou é um calçado impermeável? Porque muitas vezes é utilizado com mais de uma função, né? Eu lembro de um caso analisado no âmbito do CARF que envolvia aquele produto que é o leite de rosas, que nós encontrávamos ali nas penteadeiras das nossas avós. O leite de rosas, o que que ele é? É um desodorante corporal ou é uma loção hidratante? As tributações são distintas. E, de fato, ele pode ser utilizado com as duas funções. Eu posso ali, eventualmente, utilizá-lo como desodorante ou como hidratante. E aí, qual que é a classificação correta? Esse é um desafio que a gente tem hoje. Se gasta bastante tempo e muito contencioso deriva dessa classificação nessa etapa de classificação fiscal. E diante desse cenário extremamente complexo, vem a grande questão. Se for uma reforma que venha para simplificar, de fato, a gente tem uma posição que é praticamente unânime. A gente precisa simplificar a tributação no Brasil. Uma tributação mais simples, ela é mais eficiente, traz mais eficiência para o setor econômico, traz uma melhor alocação de recursos e, consequentemente, vai caminhar para um melhor desenvolvimento econômico. Então, esse é o contexto da reforma tributária, pessoal. E reforma tributária, vale destacar, é um tema que é tratado há décadas, tá? A gente teve vários projetos de reforma tributária desde a Constituição de 88, sempre buscando, né, objetivos nobres de simplificar a legislação. Então tivemos ali no governo Collor um projeto do professor Ariosvaldo Matos Filho. No governo Fernando Henrique não tivemos uma reforma sobre consumo, mas tivemos várias leis ali capitaneadas pelo Everardo Maciel. No começo do governo Lula I teve proposta de reforma tributária, teve proposta também com participação do API no Lula II e no Dilma I. Então foram várias as reformas, as propostas. Mas sempre foi um encaixe muito difícil de ser feito, porque a gente tem uma característica que é o nosso sistema federativo, formado por União, estados e municípios. E para que haja, de fato, essa reforma, precisa de um grande acordo entre esses entes federativos, e cada qual possui seu próprio interesse ali, tem características econômicas totalmente distintas a depender do caso concreto. Então, isso foi um fator sempre muito difícil de ser, vamos dizer assim, desatado esse nó. De fato, a gente teve nos últimos 10 anos aí sim um movimento bastante forte, vindo tanto da política quanto da academia, e acabou desencadeando um maior ali, um maior acordo entre as diferentes partes de todo esse processo para que desembocasse aí sim na reforma tributária. O ano de 2024, um ano de muita discussão e regulamentação,
com propostas de lei, de projetos de lei complementar. E em janeiro deste ano, a gente teve a aprovação do primeiro desses projetos, a Lei Complementar 214 de 2025, que traz ali, no âmbito agora de lei complementar, os principais aspectos desses dois tributos, que são os principais frutos, tá, da reforma tributária: o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Então vamos falar um pouquinho agora da Emenda Constitucional 132. Ponto importante: a emenda constitucional trouxe muitas alterações. O capítulo de sistema tributário ele foi significativamente ampliado e trouxe alguns princípios próprios. Então, além dos princípios tributários que remanescem lá na Constituição, com os quais a gente está acostumado, como legalidade, anterioridade, retroatividade, vedação com fisco, dentre outros, trouxe alguns outros princípios que devem nortear aí o nosso legislador, quando ele for fazer a legislação tributária. Então tem o princípio da simplicidade, né? De fato, a gente tem que buscar, quando for fazer a regulamentação por meio de lei complementar, ou em âmbito até de outras leis ou atos infralegais, esse princípio da simplicidade. Também o princípio da transparência. O tributo ele tem que ser o mais transparente possível. A questão da justiça tributária, que é algo também bastante subjetivo, mas que a gente deve buscar. A cooperação, isso também é uma mudança de paradigma bastante importante, né? Uma cooperação maior entre fisco e contribuinte, que eles têm uma relação mais amistosa. E também a defesa do meio ambiente. A defesa do meio ambiente já estava na Constituição em diferentes dispositivos, mas enquanto dispositivos de caráter econômico e ambiental, aqui ele é trazido também. A tributação também tem que levar em conta a defesa do meio ambiente. É mais um norte a ser seguido pelo legislador.